Você já imaginou ser humilhado publicamente apenas por sua aparência? E se a pessoa que te humilha escondesse o maior segredo da sua vida? A história que vamos contar hoje é sobre um encontro impossível, uma ferida que nunca cicatrizou e uma revelação capaz de destruir ou reconstruir uma vida inteira. No coração de São Paulo, onde o luxo e a miséria dançam lado a lado, uma noite chuvosa estava prestes a se tornar o palco de um drama inesquecível. Prepare-se, pois as aparências enganam, e a verdade, por mais dolorosa que seja, sempre encontra um caminho para vir à tona. Helena era uma sombra na noite paulistana. Aos 80 anos, seus ombros carregavam o peso de uma vida inteira de batalhas silenciosas. Nascida no interior de Minas Gerais, ela conheceu o amor e a perda de forma brutal. Seu grande amor, João, foi levado por um acidente trágico antes mesmo de ver o nascimento do filho deles, Rafael. Sozinha, com um coração doente e sem o apoio da família, Helena tomou a decisão mais difícil de sua vida: deixar o pequeno Rafael em um abrigo, com a promessa de voltar assim que se recuperasse de uma cirurgia cardíaca de alto risco. Mas o destino foi cruel. Quando ela voltou, meses depois, seu menino já havia sido adotado. Por 40 anos, ela viveu com essa culpa, procurando por ele em cada rosto desconhecido, até que uma antiga amiga, ligada a uma instituição de caridade, finalmente encontrou seu paradeiro. Rafael, agora um homem de sucesso, era o diretor do restaurante mais exclusivo da cidade. E naquela noite, com todas as economias de sua vida, Helena pagou por uma mesa, esperando poder olhar nos olhos do filho e talvez, apenas talvez, encontrar o perdão. A garoa fina e persistente de São Paulo grudava nos ossos. Helena sentia o frio úmido atravessar seu casaco puído, um cinza tão desbotado quanto suas esperanças. Parada do outro lado da rua, ela observava o restaurante Mirante Celeste. As luzes douradas vazavam pelas janelas imensas, como se a felicidade fosse um produto exclusivo, confinado àquele espaço. Carros importados, pretos e reluzentes, deslizavam até a entrada, entregando homens em ternos caros e mulheres envoltas em seda e perfumes importados. O som abafado de risadas e música clássica chegava até ela como um eco de um mundo ao qual nunca pertenceu. Em suas mãos trêmulas, ela apertava um pequeno pedaço de papel, o comprovante da reserva. Era real. Ela tinha o direito de estar ali. Respirando fundo o ar pesado da metrópole, ela atravessou a rua, cada passo uma batalha contra o medo que gritava em sua alma. A porta de vidro giratória pareceu uma barreira intransponível. Helena a empurrou com uma força que não sabia possuir e entrou no hall de entrada. O choque foi imediato. O ar-condicionado gelado contrastava com o calor úmido de fora. Um lustre de cristal gigantesco pendia do teto, multiplicando a luz em milhares de pontos cintilantes. O chão de mármore branco refletia seu vulto curvado e suas botas gastas. O cheiro era uma mistura complexa de comida sofisticada, vinho caro e uma limpeza asséptica. Por um instante, ela se sentiu uma intrusa, um erro no sistema perfeito daquele lugar. Ela se encolheu, desejando ser invisível, mas sabia que não podia recuar. Não agora. Seus olhos procuraram a recepção, um balcão de madeira escura e lustrosa, atrás do qual uma jovem de beleza impecável a encarava com uma expressão que começava a se contorcer em desdém. A recepcionista, cujo crachá dizia Bruna, mantinha um sorriso profissional congelado nos lábios vermelhos, mas seus olhos eram duas pedras de gelo. Eles percorreram Helena de cima a baixo, catalogando cada detalhe de sua pobreza: o lenço simples amarrado na cabeça, as rugas profundas no rosto, o casaco remendado. O sorriso finalmente se desfez, substituído por uma careta de impaciência. Pois não, ela disse, a voz deliberadamente alta, atraindo a atenção de quem passava. A senhora deseja alguma informação?
A entrada de serviço é pelos fundos. A humilhação veio como um soco no estômago, tirando o ar de Helena. Ela se apoiou no balcão para não vacilar, sentindo o olhar de outros clientes como agulhas em sua pele. Não, minha filha, eu tenho uma reserva. Ela conseguiu dizer, a voz um sussurro rouco e trêmulo. Bruna soltou uma risada curta e incrédula, um som agudo e desagradável. Uma reserva? Aqui? A senhora deve ter se enganado de lugar. Talvez esteja procurando o sopão do centro? A crueldade na voz da moça era uma arma afiada. Helena sentiu as lágrimas arderem em seus olhos, mas as engoliu com esforço. Ela não choraria. Não ali. Com as mãos trêmulas, estendeu o comprovante de pagamento que guardava como um tesouro. Está no meu nome. Helena. Helena da Silva. Por favor, verifique. Bruna pegou o papel com a ponta dos dedos, como se tocasse em algo sujo. Seus olhos se arregalaram levemente ao olhar para a tela do computador. A incredulidade se transformou em confusão e depois em pura irritação. Marcos, ela chamou, a voz estridente. Temos um problema aqui. Um segurança alto e corpulento, de uniforme impecável e expressão impassível, materializou-se ao lado do balcão. Qual o problema, Bruna? Seus olhos frios pousaram em Helena, e seu rosto se fechou ainda mais. Esta senhora, Bruna cuspiu a palavra, insiste que tem uma reserva paga. E, inacreditavelmente, o sistema confirma. Faça alguma coisa. Marcos se aproximou de Helena. A presença física imponente era uma clara ameaça. Senhora, com todo o respeito, este é um estabelecimento de alto padrão. Nossos clientes esperam um certo ambiente. A senhora entende, não é? Mesmo com a reserva, talvez não seja apropriado. A mensagem era clara. Você não pertence a este lugar. Vá embora. Helena sentiu o chão sumir sob seus pés, mas a imagem do rosto de seu filho, que ela só conhecia por uma foto recente na internet, lhe deu forças. Eu paguei. Ela repetiu, a voz ganhando uma firmeza inesperada. Eu paguei pelo meu lugar, e não estou pedindo nada a ninguém. Eu só quero ir para a minha mesa. Eu preciso falar com o diretor, o senhor Rafael. A menção do nome do diretor fez Bruna e Marcos trocarem um olhar alarmado. A situação estava saindo do controle deles. O senhor Rafael está muito ocupado para atender pessoas como a senhora, disse Bruna, com veneno na voz. Marcos, resolva isso, agora. O segurança suspirou, visivelmente contrariado. Olha, dona Helena, a reserva é real. Não posso expulsá-la sem um motivo, mas a senhora vai causar problemas, para nós e para a senhora mesma. Ele estava quase suplicando, mas Helena apenas balançou a cabeça. Eu não vou sair, disse ela, com a teimosia forjada por uma vida de sofrimento. Eu vou subir. Sem esperar por outra resposta, Helena se virou e caminhou em direção à majestosa escada de mármore que levava ao salão principal. Cada degrau era um esforço. Suas pernas doíam e seu coração batia descompassado, uma mistura de medo e adrenalina. Ela podia sentir os olhos de Bruna e Marcos queimando em suas costas. Você vai deixar essa mendiga subir? O que o Rafael vai dizer? Ela ouviu Bruna sussurrar com raiva para o segurança. O que você quer que eu faça? Arraste ela à força? A reserva está paga. Se o diretor reclamar, a culpa é sua por não ter barrado na entrada. A resposta dele foi um murmúrio derrotado. Helena continuou subindo, o som de seus sapatos gastos ecoando no silêncio tenso do hall. O topo da escada parecia o portal para outro universo, um que ela estava prestes a invadir sem ser convidada. Ao chegar ao último degrau, ela parou por um momento para recuperar o fôlego. O salão se abriu diante dela, um mar de luzes, sons e cores. Mesas cobertas com toalhas de linho branco, talheres de prata brilhando sob a luz de pequenos abajures e taças de cristal refletindo as chamas das velas.
Garçons se moviam com uma graça coreografada, equilibrando bandejas de prata. O ar estava impregnado com o aroma de pratos requintados e o burburinho de conversas animadas. Em cada mesa, pessoas ricas e poderosas, rindo, brindando, completamente alheias ao mundo exterior. Helena se sentiu pequena, insignificante. Ela se encolheu perto de uma coluna, tentando encontrar um canto escuro para se esconder, mas não havia escuridão naquele lugar. Ela era a única mancha na pintura perfeita. Não demorou um minuto para que ela fosse notada. Um homem de meia idade, com o rosto avermelhado pelo vinho e um relógio de ouro brilhando em seu pulso, a viu. Seus olhos se estreitaram, e ele cutucou a mulher ao seu lado. Logo, a mesa inteira olhava para Helena, o sussurro se espalhando como fogo em palha seca. O homem, que todos chamavam de Senhor Andrade, ergueu o dedo indicador na direção dela. Ei, o que é isso? Desde quando este lugar virou abrigo para mendigos? Que absurdo! Olhem para isso, é nojento. A voz dele, alta e arrogante, cortou o murmúrio do salão, e um silêncio constrangedor se instalou. Todos os olhares, antes dispersos, agora se concentravam em um único ponto: a frágil figura de Helena, encolhida junto à coluna. O rosto de Helena queimava de vergonha. Ela queria que o chão se abrisse e a engolisse. Garçom! Gritou o senhor Andrade, estalando os dedos. Faça o seu trabalho. Tire essa mulher daqui imediatamente. A presença dela me tira o apetite. Um jovem garçom, pálido e assustado, aproximou-se do homem. Sim, senhor. Eu vou comunicar à gerência. Peço desculpas pelo inconveniente. O salão, antes silencioso, irrompeu em aplausos e comentários maldosos. É isso mesmo, Andrade. Bota ordem na casa, gritou alguém. Onde já se viu? Pagamos uma fortuna para jantar em paz e temos que aturar essa gente? Que decadência! Comentou uma mulher coberta de joias, abanando-se com o cardápio, como se o ar estivesse contaminado. Helena fechou os olhos com força, tentando bloquear as vozes, as risadas, os olhares de desprezo. Ela nunca em sua vida havia se sentido tão humilhada, tão desumanizada. Em sua mente, ela era apenas uma mãe procurando por seu filho. Para eles, ela era lixo. Uma outra mulher, visivelmente embriagada, a quem chamavam de Vanessa, levantou-se cambaleando e apontou para Helena. Ah, vovó, não está um pouco tarde para a senhora estar na rua? Veio pedir esmola? Que tal cantar uma música para nós? Ou dançar? Aposto que ainda tem gingado. Gargalhadas explodiram por todo o salão. A crueldade era um espetáculo, e os clientes eram a plateia faminta. Helena sentia cada risada como um golpe físico, e seu coração doente parecia prestes a explodir dentro do peito. Ela não conseguia mais respirar. O ar parecia ter sido sugado do ambiente. As lágrimas que ela tanto segurou finalmente venceram a batalha e começaram a escorrer por seu rosto enrugado, traçando caminhos salgados pela poeira da cidade. Ela precisava sair dali. Aquele não era o reencontro que ela sonhou. Era um pesadelo. Com as pernas fracas e trêmulas, ela se afastou da coluna e começou a caminhar lentamente em direção à escada, de cabeça baixa, querendo apenas fugir daquele circo de horrores. Os insultos a seguiam. Isso, vai embora. Leve seu cheiro de pobreza com você. Alguém chame o diretor. Esse lugar já foi melhor. Ela só queria desaparecer, voltar para a segurança de seu quartinho humilde e chorar até o amanhecer. Nos cantos do salão, a equipe de garçons se reunia, cochichando em voz baixa. Muitos sentiam pena da senhora, mas o medo de perder o emprego era maior do que qualquer impulso de compaixão. Aqueles clientes eram a fonte de renda do restaurante. Desagradá-los significava problemas com a direção. Apenas uma jovem garçonete, Juliana, parecia inconformada. Seus olhos estavam cheios de indignação. Isso é desumano. Ela sussurrou para um colega. Como podem tratar um ser humano assim?
Ela é uma senhora. Poderia ser a avó de qualquer um de nós. Seu colega a advertiu. Cuidado, Juliana. Você é nova aqui. Não se meta. O diretor não vai gostar. Eles pagam as contas, ela não. Mas Juliana não conseguia aceitar. Existem coisas mais importantes que dinheiro. Ela retrucou, antes de se afastar decidida. Vou falar com o diretor. Ele precisa saber o que está acontecendo aqui. Enquanto Juliana corria para os fundos, a humilhação pública de Helena atingia seu ápice. O senhor Andrade, encorajado pela plateia, levantou-se e caminhou de forma instável até a idosa, que estava a poucos passos da escada. Ele a circulou como um predador, um sorriso perverso no rosto. Que tal um brinde? Ele disse, erguendo sua taça de vinho. Um brinde à persistência dos miseráveis. Eles nunca desistem. Ele gargalhou, e o salão o acompanhou. Helena não conseguia mais suportar. O coração dela batia de forma dolorosa e irregular. Ela se virou para finalmente descer os degraus, mas naquele exato momento, a porta que levava à área administrativa se abriu com força. O barulho fez todos se calarem. No umbral da porta, uma figura imponente surgiu. Era um homem alto, na casa dos 40 anos, vestido com um terno cinza perfeitamente cortado. Tinha cabelos escuros, penteados para trás, e uma barba curta e bem aparada. Sua expressão era séria. Seus olhos percorreram o salão com uma autoridade inquestionável. Era Rafael. Senhores, o que está acontecendo aqui? Que gritaria é essa? A voz dele era calma, mas carregada de poder. Helena parou como se tivesse sido atingida por um raio. Seus olhos se fixaram no rosto dele. Era ele, mais velho, mais sério, mas era o mesmo rosto que ela guardava em sua memória e em uma fotografia amarelada. Rafa. O nome escapou de seus lábios em um sopro inaudível. As feições, o formato do nariz, o queixo. Era o filho de João. Era o seu filho. Uma onda de emoção tão avassaladora a atingiu que ela esqueceu por um instante a dor e a humilhação. As lágrimas que escorriam por seu rosto agora eram de um tipo diferente. Uma alegria dolorosa, uma saudade de 40 anos que se materializava bem na sua frente. Ele estava ali, vivo, forte, um homem de sucesso, seu menino. Ela queria correr, abraçá-lo, contar tudo, mas suas pernas estavam presas ao chão. Rafael, no entanto, mal a notou. Seus olhos passaram por ela como se ela fosse parte da decoração e se fixaram nos clientes importantes. Senhor Andrade, algum problema? Espero que a noite esteja agradável. O homem, agora mais contido na presença do diretor, apontou para Helena. Rafael, meu caro, tudo estava perfeito até isto, ele disse com desprezo. Não sei como essa criatura entrou aqui. Francamente, é um insulto aos seus clientes mais leais. Dê um jeito nisso. Rafael franziu a testa. Sua expressão profissional não vacilou. Ele finalmente olhou para Helena, mas seu olhar era impessoal. O mesmo olhar que ele daria a qualquer problema que precisasse ser resolvido. Entendo perfeitamente, senhor Andrade. Peço 1000 desculpas. É um mal-entendido que será corrigido imediatamente. Por favor, voltem a seus lugares. Como cortesia da casa, as sobremesas hoje são por nossa conta. Ele sorriu para os clientes, um sorriso charmoso e eficiente que apaziguou os ânimos. A música voltou a tocar. As conversas foram retomadas. A crise havia sido contida. Então, ele se virou para Helena, o sorriso sumindo de seu rosto. A senhora, por favor, me acompanhe, disse ele, a voz fria como aço. Ele a conduziu para fora do salão, fechando a porta atrás deles e deixando o barulho para trás. Eles estavam sozinhos no topo da escadaria silenciosa. Meu nome é Rafael, sou o diretor do restaurante, ele disse, como se ela não soubesse. Lamento profundamente o comportamento dos meus clientes. Eles podem ser impulsivos. Sei que a senhora pagou pela reserva.
Vou reembolsá-la em dobro, como um pedido de desculpas. Pode usar o dinheiro para jantar em outro lugar e comprar algo para si. Ele falava com uma polidez distante, a mesma que usaria para dispensar um vendedor ambulante. Para ele, ela era apenas uma indigente que, por algum motivo bizarro, tinha dinheiro para uma reserva. Ele não havia, não de verdade. E isso doía mais do que todos os insultos. Não, não quero o dinheiro. Helena gaguejou, o coração martelando contra as costelas. Eu preciso falar com você. Rafael suspirou, a paciência se esgotando visivelmente. Ele tirou a carteira do bolso. Senhora, eu sou um homem muito ocupado. Agradeço sua compreensão, mas não tenho tempo para conversas. Por favor, aceite o dinheiro e vamos encerrar este incidente desagradável. Ele começou a contar as notas, o gesto mecânico e impessoal, aferindo profundamente. Era este o filho que ela sonhou em reencontrar? Um homem frio, que resolvia problemas com dinheiro? Onde estava o menino de olhos curiosos da fotografia? Onde estava o pedaço do seu coração que ela havia perdido? As palavras dele foram como um balde de água fria. Encerrar este incidente. Era isso que ela era para ele. Um incidente. A dor era tão intensa que quase a fez desmaiar. Não era assim que deveria ser. Ela não podia ir embora daquele jeito, rejeitada pelo próprio filho, sem que ele ao menos soubesse quem ela era. Não, ela disse, a voz mais alta do que pretendia. Eu não vou embora. Você tem que me ouvir. Rafael parou de contar o dinheiro e a encarou, a irritação agora clara em seu rosto. Senhora, eu já estou sendo mais do que generoso. Não me obrigue a chamar a segurança novamente. Por favor, desça. Ele apontou para a escada, seu gesto final e irrevogável. A rejeição era completa. Ele, seu próprio filho, a estava expulsando. Com o coração em pedaços, Helena desceu a escada. Cada degrau um tormento. Rafael a seguiu, garantindo que ela realmente fosse embora. No hall, Bruna e Marcos observavam a cena com sorrisos vitoriosos. Quando chegaram à porta, Rafael estendeu o dinheiro mais uma vez. Aqui está. É o melhor que posso fazer. Helena olhou para as notas na mão dele, depois para o rosto dele. A semelhança com João era torturante. Ela reuniu suas últimas forças, olhou diretamente nos olhos dele e disse as palavras que guardara por 4 décadas. Eu não sou uma estranha, Rafael. Eu sou sua mãe. O silêncio que se seguiu foi pesado e absoluto. Por um segundo, o mundo pareceu parar de girar. Bruna e Marcos se entreolharam e levaram o dedo à têmpora, num gesto universal para a loucura. Rafael ficou paralisado por um instante. Depois seu rosto se transformou em uma máscara de fúria contida. O que a senhora disse? A voz dele era baixa, perigosa. Isso é algum tipo de golpe? A senhora acha que pode vir aqui, inventar uma história absurda e conseguir mais dinheiro? A acusação a atingiu com a força de uma bofetada. Não é mentira, meu filho. Não me chame assim. Ele a interrompeu, a voz subindo de tom. Minha mãe está morta. Ela morreu de um ataque cardíaco há muitos anos. Foi o que me disseram no orfanato. Agora, saia da minha frente antes que eu perca a paciência de vez e chame a polícia. Ele se virou bruscamente. Marcos, acompanhe a senhora até a rua e certifique-se de que ela não volte. Com passos duros, ele subiu as escadas, desaparecendo no salão. Marcos a pegou gentilmente pelo braço e a guiou para fora. A porta giratória a expeliu de volta para a noite fria e úmida. O barulho do trânsito, as buzinas, a garoa, tudo pareceu amplificado. Desamparada, ela se sentou no banco de um ponto de ônibus próximo, o corpo tremendo incontrolavelmente. A energia que a sustentara se esvaiu, deixando apenas um vazio gelado. Tudo estava perdido. O sonho se transformara em cinzas. Ele a odiava. Ele acreditava que ela estava morta e a via como uma golpista louca.
As lágrimas agora corriam livremente, misturando-se com a chuva fina em seu rosto. Ela havia gasto tudo o que tinha para este momento, e o resultado foi a mais completa e dolorosa rejeição que poderia imaginar. O frio não era nada comparado ao gelo que se instalara em sua alma. Ela enfiou as mãos nos bolsos do casaco para tentar aquecê-las, e seus dedos tocaram algo. Um pequeno envelope de papel. A foto. Em meio a todo o tumulto, ela havia se esquecido completamente da fotografia. O pequeno retângulo de papel amarelado que era sua única prova, sua única ponte para o passado. A foto dele, aos 6 anos, sorrindo com um dente de leite faltando, abraçado a um cachorro vira-lata. Ela a tirou do envelope com cuidado. A imagem estava desbotada, as bordas gastas, mas o sorriso do menino ainda brilhava. Ele tinha que se lembrar. Talvez a imagem pudesse alcançar seu coração, onde as palavras falharam. Uma nova onda de determinação a invadiu. Ela não desistiria. Ela esperaria por ele. Não importava quanto tempo levasse. As horas se arrastaram. O movimento em frente ao restaurante diminuiu. A garoa se transformou em uma chuva mais forte. Helena permaneceu no banco, encharcada e tremendo, os olhos fixos na porta. Finalmente, muito depois da meia-noite, a porta se abriu. Rafael saiu, acompanhado por outras pessoas da equipe. Ele se despediu deles e caminhou em direção a um carro preto com motorista que o aguardava. "Para casa, por favor", disse ele ao entrar no veículo. Era agora ou nunca. Com um esforço sobre-humano, Helena se levantou e correu em direção ao carro, que começava a se mover. "Espere, filho, espere." Ela bateu no vidro escuro da janela traseira. O carro parou. Rafael baixou o vidro, o rosto uma tempestade de raiva. "De novo a senhora. Eu não fui claro. Chame a polícia", gritou ele para o motorista. "Só olhe", ela implorou, a voz embargada pelo choro e pela corrida. Ela pressionou a fotografia contra o vidro. "Por favor, só olhe." Rafael estava prestes a ordenar que o motorista arrancasse, mas seu olhar captou a imagem desbotada. Ele congelou. Seus olhos se arregalaram. Ele conhecia aquela foto. Era a única lembrança que tinha de sua infância antes do abrigo. A única coisa que o conectava a um passado nebuloso. A foto que ele guardava em um velho álbum em sua estante. Mas como? Como aquela mulher maltrapilha poderia ter uma cópia? Lentamente, como se estivesse em um transe, ele abriu a porta do carro e saiu, ficando de pé sob a chuva, encarando a foto na mão trêmula daquela senhora. Onde a senhora conseguiu isso?" Ele perguntou, a voz irreconhecível, um sussurro chocado. "Foi no nosso sítio em Minas. Um fotógrafo viajante passou por lá. Você tinha acabado de fazer 6 anos. Ela respondeu, ofegante. "Eu mandei fazer 2 cópias. Uma ficou com você, a outra comigo." A mente de Rafael girava. A história era específica demais para ser uma invenção. O sítio, o fotógrafo, detalhes que ninguém poderia saber. A certeza de aço que ele tinha sobre seu passado começou a rachar, a desmoronar. A mulher à sua frente, tremendo de frio e emoção, não era mais uma louca. Ela era um mistério que ele precisava desesperadamente resolver. Ele olhou para o rosto enrugado dela, para os olhos cheios de lágrimas, e pela primeira vez, tentou realmente enxergar. Ele a levou para um café 24 horas ali perto. Sentados em uma mesa no canto, sob a luz fria do neon, o silêncio era pesado. Ele pediu 2 chocolates quentes. Enquanto esperavam, ele não conseguia parar de olhar para a foto e para ela. E então, ela começou a falar. Contou sobre João, o amor de sua vida, e como ele morreu antes de Rafael nascer. Contou sobre a pobreza, sobre a família que lhe virou as costas. Contou sobre o diagnóstico, a doença no coração que a colocou entre a vida e a morte. "Eu não te abandonei, meu filho.
Eu te deixei no abrigo para te salvar. Eu não tinha com quem te deixar, e os médicos disseram que eu provavelmente não sobreviveria à cirurgia. Eu não podia te deixar sozinho no mundo. Cada palavra era uma peça de um quebra-cabeça que ele nunca soube que existia. A raiva dele, uma muralha construída ao longo de 40 anos de abandono, começou a ceder. Ele se lembrava das paredes cinzentas do orfanato, da sensação de ser o único menino que nunca recebia visitas. Ele a culpou por toda a sua vida, e agora, a história dela, tão cheia de dor e sacrifício, o atingia com força. A operação foi um milagre, ela continuou, a voz embargada. Assim que tive alta, corri para te buscar. Mas era tarde demais. Você já tinha sido adotado. Eles não me deram seu novo nome, nem o endereço da sua nova família. Disseram que era para o seu bem. Eu te procurei por toda a minha vida, Rafael. Todos os dias. As lágrimas dela agora eram as lágrimas dele. O homem poderoso, o diretor de sucesso, chorava silenciosamente em um café de madrugada, diante de uma estranha que era o seu sangue. Dias depois, seguindo o endereço que ela lhe dera, Rafael a encontrou. Ela não morava em um apartamento, nem mesmo em uma kitnet. Vivia em um quartinho de zelador nos fundos de um prédio antigo, um espaço minúsculo com uma cama estreita e um fogareiro. Sua casa. A mulher que lhe deu a vida morava ali. A vergonha e o arrependimento o consumiram. Ele bateu na porta. Quando ela abriu e o viu, seus olhos se encheram de uma luz que ele nunca tinha visto antes. Eu te encontrei, ele disse, a voz suave. Agora é a minha vez de te buscar. Vamos para casa. Casa? Ela perguntou, confusa. Sim, ele respondeu, um sorriso genuíno finalmente surgindo em seu rosto. Eu quero que conheça sua nora e seus 3 netos. Eles estão loucos para conhecer a avó. Ele estendeu uma chave. E isto é para você. É de um pequeno apartamento que eu tenho. Ninguém mora lá. Agora ele é seu. Naquele momento, sob a luz fraca de um corredor, o tempo se dobrou. 40 anos de dor, silêncio e saudade se dissolveram em um único instante de perdão. Helena, que nunca havia amaldiçoado seu destino, finalmente recebeu sua recompensa. O filho que ela pensava ter perdido para sempre, não apenas a perdoou, mas a trouxe de volta para o centro de sua vida, dando-lhe o calor de uma família que ela nunca ousou sonhar em ter. A vida, às vezes, escreve histórias que parecem cruéis, mas o amor de uma mãe e o coração de um filho capaz de perdoar provaram ser mais fortes que o tempo, a distância e todas as adversidades. O sol de uma nova vida estava, finalmente, nascendo para Helena. Agradecemos por ter acompanhado esta jornada emocionante conosco. Se você se emocionou com essa história, deixe o seu like, inscreva-se no canal para mais vídeos como este e comente abaixo. Você acredita em segundas chances?